Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje a nossa aula é um pouco diferente da aula da semana passada e semana retrasada, das últimas aulas que a gente teve. Por quê? Porque hoje o conteúdo é voltado para a aplicação da atividade, ou seja, a gente já desenvolveu esse método de aula aqui, né? Sempre com uma leitura de uma reportagem, e hoje eu vou fazer isso novamente, correto? E a reportagem de hoje é relacionada à parte de carreira, como a gente falou, né, nessas últimas aulas, sobre a parte dos níveis da administração nas empresas, a formação de líderes embasando os valores humanos, a gestão do conhecimento empreendedor e a visão empreendedora, né? Até que eu citei alguns exemplos de empreendedores, né? E definir todo esse conceito de empreendedorismo para vocês. A nossa aula hoje ela é voltada a uma reportagem que fala sobre a escolha das carreiras, né? Ou melhor dizendo, a escolha de uma profissão, correto? Então, eu vou estar lendo para vocês, como eu já fiz, né? Eu até expliquei para vocês isso, abordando esse contexto, explicando, e aí ao término da aula eu passo, né, no monitor aqui as questões, né, e aí vou também contextualizar, falar alguma coisa em relação ao que as questões pedem, tá? Para vocês poderem desenvolver a atividade dessa semana. Visto que o nosso conteúdo, né, esse espiral do conhecimento que eu venho falando para vocês, né, sequencialmente, né, relacionado à parte administrativa e voltado para a área da saúde, que é a área de vocês, a gente já está ao término, né, está se findando, né, a nossa disciplina. Então, a gente tem essa aula, a aula da semana que vem e mais uma aula que é a finalização, onde eu vou pedir também uma avaliação para vocês, igual a gente já fez, né? Dentro daquela proposta das questões alternativas, né? O professor vai dar tudo explicado para vocês e vocês vão desenvolver, tá? Para a gente finalizar esse processo de conteúdo e avaliar vocês e encerrar essa disciplina. Claro que a intenção nossa quando começou a disciplina, vocês sabem muito bem, era desenvolver ela totalmente no presencial, mas devido a todo esse problema relacionado à pandemia que a gente está sofrendo, né, e essa má organização do governo do estado, federal e até mesmo municipal em relação à volta às aulas, como que será essa volta às aulas, a gente vai finalizar, né, esse desenvolvimento dessa disciplina, esse conteúdo dessa disciplina em cima dessa proposta remota, que é o que a gente está fazendo hoje, correto? Eu sei que poderia ser mais abordada essa disciplina, mas eu tenho certeza que o conteúdo que o professor passou também é o mesmo que seria aplicado dentro da sala de aula, né? Claro que a interação dentro da sala de aula seria muito rica e mais valorosa dentro dessa proposta, né? Principalmente dentro das atividades que a gente iria desenvolver dentro da sala de aula, mas eu vi e também percebo, né, que o conteúdo abordado ele é muito rico em informação e eu acredito que valeu a pena para vocês e não somente nesse momento, mas valerá para aquele que aproveitou, que buscou o entendimento, né, e aprendeu com essa proposta nossa desses vídeos, dentro dessa contextualização de cada conteúdo que foi abordado, correto? Mas, né, não é o final ainda, a gente tem mais algumas aulas, como eu comentei, e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dessas escolhas de carreira embasada nessa reportagem, tá? O tema da nossa aula, como está no monitor, pessoal, ele fala lá, qual é a sua? Né? Um estudo sobre a escolha da profissão e entrada no mercado de trabalho. Então, da onde surgiu esse tema? Na realidade, foi uma reportagem que já passou há alguns anos atrás, né? Mas não deixa de ser atual, né? Porque, e aí vocês vão perceber ao longo da contextualização, da explicação e da leitura do texto que eu tenho aqui, vão ver como é atual isso e que a gente está vivendo e viverá aí por muitos e muitos anos, tá? Foi um tema de uma série de reportagens de um jornal de uma emissora chamada Rede Globo. Infelizmente,
né? Eu não gosto dessa emissora, mas ela passou um conteúdo em si que dá para se aplicar de uma forma, né, dentro de uma sala de aula, para a gente poder contextualizar e pensar, né, nessa escolha de carreira, nessa profissão, correto? Muito bem, vamos lá. Como eu disse, o tema é qual é a sua, né, esse estudo sobre a escolha da profissão, tá? Que nem aqui, vocês têm esse texto dentro lá da sala Google, já está lá para vocês, correto? Então, vocês vão poder estudar mais esse texto para depois, posteriormente, desenvolver as questões, correto? Então, enfim, o que a reportagem fala, né? O jornal Hoje, né, em uma certa data, trouxe uma série de reportagens que falava sobre a escolha da profissão e entrada no mercado de trabalho. Um assunto que mexe muito com a vida dos jovens, né? E com todas as pessoas, mas principalmente aquele que busca o primeiro emprego, aquele que busca a escolha de uma carreira, de uma profissão, né? Ou melhor dizendo, a nova geração, do qual está fazendo uma revolução no universo profissional. Então essa série de reportagens era ainda, como eu disse para vocês, eu não sou fã da Rede Globo, longe disso, mas essa série de reportagens foi passada no jornal Hoje, quando o layout do jornal Hoje ele era voltado para o desenvolvimento de informar as pessoas e as pessoas filtrar, né, as melhores informações e aplicar em suas vidas. E tinha um quadro dentro do jornal Hoje chamado, acho que era voltado para a área de empregabilidade, né? Sala de empregos, melhor dizendo, lembrei aqui, chamava Sala de Empregos, né? E era bem interessante, acredito que era toda segunda-feira. E dentro de uma segunda-feira, dentro desse quadro de Sala de Empregos, foi passado, né, não só na segunda-feira, mas uma série de reportagens, né, todo dia, vindo falando dessa parte de empregabilidade e dessa escolha de profissão. E como a gente já vem desenvolvendo alguns assuntos voltados para a criatividade, raciocínio, liderança, gestão administrativa, os níveis da administração, como eu já falei para vocês, eu escolhi para aplicar com vocês essa atividade para fazer vocês refletir, correto? Por isso que o professor vai contextualizar, explicar, debater, né? Dar alguns pontos fundamentais para vocês refletir nas informações e assim não só fazer a atividade, mas levar, como eu sempre digo para vocês, o conhecimento para a vida, para aplicar na área de vocês, seja na área da saúde, que é o que vocês estão estudando nesse momento, voltado para a área de radiologia, né? Ou em outras áreas também que vocês já atuam e vão atuar, né? Aquele que talvez não desenvolva, né, algo na área específica de radiologia, mas em outra área da saúde, isso, né, no cotidiano, tanto pessoal como profissional, correto? Claro que a gente quer, com o curso de vocês, que todos, né, saiam do curso técnico e consigam, né, formar uma carreira na área de radiologia ou na área da saúde, porque é o que vocês estão escolhendo, correto? Mas, como eu sempre falo, o nosso conteúdo da nossa disciplina não é específico somente para a área da saúde, ou para a área da gestão empresarial, ou para a área de finanças, ou para a área de educação, não. É num contexto geral. Então a gente fala que é uma gestão do conhecimento administrativo, visto que eu falei isso lá no começo das nossas aulas, que a gente tem que entender a administração como gestão. E gestão, ela tem a parte empreendedora que a gente desenvolve tanto na área pessoal e em qualquer área profissional, correto? Então, o que falava esse estudo, né, sobre essa escolha, né? Então, no início falava assim, um dos dilemas que atravessam as gerações, né, é a dúvida na hora de escolher uma carreira. Fato, né? Isso daí acontece com vocês, aconteceu comigo, aconteceu e acontece com outras pessoas e vai continuar acontecendo isso com a geração que está vindo. Por quê? Porque a gente não é preparado. Talvez
em algumas instituições de ensino, né? Se a gente fosse colocar num percentual, talvez 1% das instituições de ensino fundamental, médio, até mesmo profissional, fazem com que as pessoas entendam, né? Os alunos entendam e tentam formar esse conceito da escolha de uma carreira, né? Mas num contexto geral, nem a própria família, nem a própria escola e nem a própria sociedade prepara o ser humano para pensar, poxa, o que eu vou ser quando crescer? Até tem um livro do professor, acho que Fernando Dolabella, se eu não me engano, o nome dele. Até eu citei alguns comentários na aulas de empreendedorismo que ele faz, né, voltado para empreendedorismo, e ele fala sobre isso. Ele fala o que uma criança quer ser quando crescer, né? O que eu vou ser quando crescer? É mais ou menos essa é a questão que a gente pergunta quando é pequeno. Então, lá naquela fase, a gente tem várias coisas. Que nem, eu posso dar o meu exemplo. Quando eu estava no parquinho lá, né, no jardim, no prezinho, eu tinha um primo meu que era motorista de ônibus, e para mim, ser motorista de ônibus era a profissão que eu queria seguir naquele momento. Mas isso eu tinha 4, 5 anos. Lembrando, é uma profissão digna, pessoal, como todas as outras profissões. Mas, claro que não foi o que eu escolhi, né? Porque eu gostava de brincar, e naquela época eu pegava volante, fazia que eu tinha um ônibus, e isso, né, acontecia como muitas crianças faziam naquela época, talvez hoje não fazem. E aí eu não estou falando, correto? Só do rico, eu estou falando do pobre também, porque hoje as crianças, tanto crianças e adolescentes no contexto geral, deixaram de brincar com coisas que façam com que o raciocínio dele, né, o raciocínio dessas crianças, criem propostas que um dia ele possa seguir. Não foi o meu caso com aquelas brincadeiras que eu acabei de citar para vocês. Mas muito do que a gente é hoje é como a gente foi formado na nossa infância. Entendeu? Pode ser que eu não segui aquela profissão, né, que eu tinha ideia, mas ajudou eu criar um raciocínio empreendedor para escolher outro tipo de carreira. Talvez hoje não aconteça. Por quê? Porque os pais não incentivam isso, não criam essa proposta, e as próprias instituições, como já era na nossa época, na minha época e na época dos outros, também não dá esse incentivo. Talvez na nossa época incentivava mais do que hoje, mas hoje não é o contexto. Então essa dúvida da escolha da carreira, ela persiste para o jovem de hoje. E o pior, não só para o jovem de hoje, persistem até mesmo para adultos que já estão numa fase já de, poxa, eu tenho que ter um foco para trilhar o que eu quero. Entendeu? Isso é complicado. Mas tudo isso porque não é culpa da pessoa, é culpa da família, é culpa de um sistema que a gente vive no mundo e principalmente no nosso país, que influencia isso. Esse sistema político, essa parte corrupta, né, onde tem, como eu já citei nas outras aulas, essa parte de competitividade, não cooperatividade. Então falta esse preparo e a gente vai observando, né, conforme eu vou lendo aqui, né, vocês vão observando como que isso se reflete, né, a essa escolha, esse desafio de escolher uma carreira e buscar um foco, né, para a vida, né? E aí vida eu estou falando área pessoal e área profissional também. Ó, continuando aqui, a série Profissão, qual é a sua? Tratou desse assunto que mexe muito com a vida dos jovens, como eu já disse para vocês. A primeira matéria da série mostrou o perfil dessa nova geração que está escolhendo a profissão e chegando ao mercado de trabalho, provocando uma revolução no universo profissional. Pessoal, primeiramente eu fiz um resumo, tá, da reportagem, foi 3 reportagens, e aí eu fui resumindo aqui, eu vou citando para vocês, tá? Então, como eu disse, né, então nesse primeiro passo da reportagem, o que ela falou, né? Ó, o perfil dessa nova geração que está escolhendo a profissão, chegando ao mercado de trabalho,
provocando uma revolução no universo profissional. E aí a gente vai entender o que é essa revolução. Não, nossa geração acabava sendo prestigiada se trabalhasse muito tempo em uma empresa. Hoje, o jovem não está motivado a criar grandes raízes nas empresas, mas sim criar suas próprias raízes, afirma Alberto Reutemann, consultor de mercado. Então, esse consultor, em uma das reportagens, na primeira reportagem da série, ele citou isso daqui. Ele falou o quê? Que a geração mais antiga, né, a geração talvez dos nossos pais, talvez a minha geração, não um pouquinho da minha geração, da nossa geração aí, aqueles que têm quase a minha idade aí, né? A faixa etária, e gerações mais antigas, o que ela fazia? Ela entrava dentro de uma organização empresarial e ali ela permanecia por muitos e muitos anos, aprendendo e se desenvolvendo ali dentro da empresa, correto? E não tinha aquele aspecto, talvez, né? Não que não era um empreendedor, tá? Porque vocês viram que o professor abordou muito esse conceito que empreendedor não é aquele que só monta a empresa, mas é aquele que desenvolve o raciocínio e a criatividade no contexto tanto pessoal e profissional dele, correto? Mas esse aspecto empreendedor, né, não era para a geração passada de criar negócios. Então essa geração ficava muitos e muitos anos na empresa. E as empresas também possibilitavam que aquele profissional se formasse na empresa. Então ele entrava lá como contínuo, né, que eles falavam, ou office boy, e aí ele ia passando por fases, crescendo e chegava à gerência, em cargos maiores na empresa, seja em qualquer nível da administração, ou seja, na parte mais alta, na média ou na baixa, e ali se formava como um profissional e chegava até aposentar, criando raízes. É isso que ele fala. Hoje, né, de uns anos para cá, talvez aí da década de 2000 para cá, já mudou um pouco esse procedimento, né? Os jovens já não vêm com essa mentalidade de, opa, eu vou entrar naquela empresa, eu vou ficar naquela empresa, vou até aposentar. Ah, mas por que não acontece isso? Uma, porque a própria cabeça do jovem hoje, e aí eu estou falando da formação educacional da família, escola, sociedade no contexto geral, influencia esse pensamento, então ele se torna um pouco ansioso, como a gente conversou em outras aulas, imediatista, querendo algo para ontem, isso é fato, então ele não permanece, tá? E também as próprias organizações hoje, elas infelizmente, aí eu vou fazer um comentário crítico a isso, a gestão das administrações, das organizações, perdão, elas não possibilitam também a pessoa que está entrando na empresa a pensar de uma forma de se formar ali, de uma forma de ter uma educação corporativa que ele se torne um profissional e ele empreenda dentro da empresa, como a gente falou em outras aulas, né? Fazendo com que aquela empresa, que ele cresça e a empresa automaticamente junto com ele ali cresça. As empresas hoje não pensam assim, infelizmente, entendeu? Então por isso que também tem esse lado imediatista, né? Por quê? Porque as próprias empresas vivem na parte competitiva, onde você tem que dar resultado, e às vezes a gente não é preparado, ou seja, a geração de hoje ela não tem esse preparo para chegar lá e sofrer essa pressão. Então ela sai e ela monta um negócio para ela, só que aí às vezes ela não está preparada para isso também, entendeu? E aí aonde que aquela gestão que a gente já abordou em todas as nossas aulas até agora, né, que tem que ser vista, a administração, né, melhor dizendo para vocês, tem que ser vista como gestão, não acontece, infelizmente. Ah, professor, então o que você quer dizer que as empresas deixaram de gerir? Sim. Ô professor, fato. Eu falo isso com conhecimento de causa de um professor que há muitos anos está estudando e desenvolvendo trabalhos, né,
acadêmicos e profissionais na área de gestão empresarial. E aí pega como um todo, finanças, né, parte comportamental, num contexto geral, estratégica. Então, o que eu observo? Que de uns anos para cá as empresas deixaram de entender que a administração é o ponto fundamental da gestão delas. Ou seja, não entendem a administração como gestão. E isso prejudica tanto as pessoas que estão entrando, que já não estão sendo preparadas de uma forma educacional, e ela não oferece uma educação corporativa para essa pessoa falar assim, poxa, eu quero fazer o melhor ali e eu não quero sair daquela empresa para montar outra, para ser concorrente, porque essa empresa não me ofereceu uma melhor qualidade de desenvolvimento de trabalho. Entendeu? Qualquer pessoa ela pode ser empreendedora, pessoal, ter a tomar a decisão de fazer algo e produzir. Só que é o seguinte, o que as empresas têm que fazer? Elas teriam que dar uma possibilidade daquele ser humano se formar naquilo, visto que a educação familiar e própria escolar não está oferecendo isso. Então, qual que é a função da empresa também? É formar isso. Só que os empreendedores que a gente tem por lado empresarial hoje também não são preparados para empreender. Entendeu? Então, olha como que esse aspecto da escolha de carreira, ele tanto parte da pessoa como das próprias organizações. Então, essa primeira reportagem, ela abordou esse aspecto, mostrando que a geração de hoje, ela é imediatista. Ela entra, ela já quer o melhor salário, às vezes ela sonha em ganhar bem, mas não trabalhar, conquistar aquela remuneração. Isso acontece muito. Ela é muito levada por outros que falam assim, olha, escolhe aquela profissão porque aquela profissão dá dinheiro, mas esquecem que para dar dinheiro você tem que se preparar e se formar como pessoa e profissional, e o seu trabalho tem que ser de excelência, entendeu? E aí se tornam imediatismo e perdem oportunidades de crescimento e às vezes montam negócios sem preparo também de forma imediata, querendo o rendimento financeiro. E aí entra naquela aula lá do capitalismo, lá, da administração capitalismo e com a administração humanista, entendeu? Hoje a gente tem esse perfil, infelizmente, da geração de hoje, entendeu? Então, essa escolha de carreira que eu estou passando aqui para vocês é fundamental, esse ponto-chave, tá? Vamos para a segunda, a segunda proposta dessa série de reportagem, Na realidade, para finalizar, olha só que legal. A tentativa de reter os novos talentos está mudando. Até as empresas tradicionais do modelo original parece que vão sobrar só as receitas. Ou seja, o que está falando aqui? Só para a gente finalizar e partir para a segunda matéria. Aqui está mostrando também aquilo que eu disse para vocês agora, que as organizações elas têm que mudar o perfil delas também para poder fazer com que esse pessoal aí, que essa geração que está vindo de uma forma desregrada, mas que tem potencial, e aí o professor ele enaltece isso. Hoje o adolescente ele tem potencial, só que ele é preguiçoso, por quê? Porque ele não é preparado. Ô professor, mas você está chamando... Sim, As crianças e adolescentes do passado tinham mais vontade de desenvolver as coisas, de brincar, de criar brincadeiras. E hoje? Entendeu? Então esse pessoal está vindo com essa cultura, entendeu? Educacional. E como que essas empresas vão tentar moldar? É um desafio para elas também. Correto? Por quê? Porque essa geração é extremamente imediata. Certo? Segunda matéria. Agora é a segunda mesmo, tá? Na segunda matéria mostrou-se que hoje as possibilidades vão muito além das carreiras de humanas ou exatas. E descobrir o caminho a seguir é um desafio. Então, só existe... antes falava, vou escolher a parte de humanas. Exato, vou escolher humanas porque eu não gosto de matemática. Era isso. Hoje não. Tanto a parte humanas como as exatas,
elas se tornam quase as mesmas, pessoais. Por quê? Porque se você for desenvolver qualquer área, for estudar na área de exatas, você vai ter que ter o procedimento humano dentro das exatas. E também, na área humana, você também vai ter que ter o processo exato. Você não precisa ser um expert, mas você tem que buscar conceito, entendeu? Fazer o nosso raciocínio a ser criativo. Então, independente da área, né? Então, ela falava como dois jovens estão seguindo essa trilha e como os pais devem agir nesse momento de tanta indefinição. Então, como que os jovens, né, em si, eles buscam, né? Eles estão seguindo essa trilha. E como que o pai tem que orientar? Porque o que a gente observa, né? E nessa segunda parte da reportagem falou bastante sobre isso. Que os pais, às vezes, eles querem fazer o que eles não foram, ou o que eles são, às vezes, para o filho. O pai é médico, você tem que ser médico também. O pai é administrador, você tem que ser administrador. O pai é, sei lá, uma pessoa que trabalha de metalúrgica, você tem que ser isso também. Depende. Claro, o pai tem que preparar. Existe até um livro do professor Augusto Cury que fala herdeiros e sucessores. Correto? Isso é sensacional também. Por quê? Porque a gente também tem uma geração de pais que também não preparam os seus filhos para ser sucessores, correto? Fazer com que o filho sigam aquilo que o pai começou na área empreendedora e empresarial. Vamos supor, o pai tem uma mecânica, poxa, o filho pode dar continuidade nisso. Legal, mas será que o pai preparou esse menino ou essa menina para administrar e gerir ali e dar continuidade nisso? Às vezes não. Entendeu? Professor, mas você acabou de falar que o pai não pode forçar. Não, o pai não pode forçar, mas o pai e a mãe em si, eu estou falando do pai no modo geral. Os pais, eles têm que preparar os seus filhos. Entendeu? Então é interessante sim o pai orientar, né? Mostrar o que ele faz. Se o filho dele fizer de uma forma melhor, né? O filho dele vai crescer muito mais do que ele mesmo. Só que para isso tem que ser de uma forma educacional, coisa que os pais não mostram. Então, aí entra naquela pressão. Eu sou médico, poxa, eu quero que você seja médico, mas por que você quer que eu seja médico? Por quê? Porque ganha dinheiro com isso, já está errado. Realmente, mas ganha dinheiro por quê? Porque você é um bom profissional, então você tem que mostrar para o seu filho que a sua carreira foi empreendedora. Mostrar para essa geração, tem que ser exemplo. Entendeu? E não simplesmente, vai ser, porque às vezes a pessoa não quer aquilo. Por quê? Porque ela não aprendeu, ela não entendeu e aprendeu a gostar daquilo, então ela não vai ser legal. Então, nessa segunda reportagem, existia dois jovens que começaram a querer escolher a carreira. E aí o pai orientava, não, tem que ser o que eu quero. Aí, o que a reportagem fez? Mostrou, levou ele lá no local para visitar, para ver. No caso, era medicina e era advocacia, né? E ele percebeu que ele não tinha nada a ver com o médico, entendeu? E que ele gostaria de ser advogado, entendeu? Então, visualizar, ter essa mentalidade. Então, isso também parte do pai, para moldar, porque nem sempre o filho vai ser aquele sucessor. Vai ser sim, se o pai preparar aquele filho de uma forma educacional, não pressionada. E aí eu estou falando educacional, tem que ser cooperativo e não estimular o filho a ser somente competitivo. Entendeu? Isso é carreira. Certo? Isso daí é já estimular no filho, né? Ou filhos, ou primos, sei lá, sobrinhos. Na família, a gente tem que ser, nós, uma geração acima, pessoal, temos que ser exemplo para quem está vindo.
Porque quem está vindo depende de nós. E não é financeiramente, não. É de mentalidade, pessoal. Entendeu? Então essa escolha de carreira, ela fala muito disso também. Vamos continuar. Aí a terceira, ela falou o quê? Né? Na terceira e última reportagem, a série apresentou como evitar os erros mais frequentes e aumentar as chances de dar certo na hora de escolher a carreira. Especialistas dizem o que acham sobre o assunto. E agora é o ponto fundamental de toda essa reportagem, tá? Por quê? Porque agora vem os estudiosos falando. E aí começa, ó, para o vídeo aí, leia a reportagem primeiro, tá? E aí depois você vem e o professor vai explicando para vocês. Porque aí você vai ver como que é interessante, como você vai começar a refletir no que o professor está falando e você, puxa, que legal, entendeu? Então, agora é o pessoal que já tem uma vivência e vai começar a falar assim, olha, essa geração, para conquistar a carreira, ele tem que fazer o quê? Ó, tentar gerir mais esse processo. E aí vem da cultura familiar também. Olha que legal, certo? O consultor de mercado, Alberto Reutemann, relata que existem muitos jovens, mesmo sem ter uma experiência no mercado de trabalho, estão abrindo empresas, como eu disse, entendeu? Então o jovem, ele tem esse instinto, né? Hoje, mas vocês devem ouvir muito já falar, né? Talvez até fizeram alguns cursos voltados para essa área, chamado das startups, que fala extremamente do empreendedorismo empresarial. Aqui o cara vai lá e se desenvolve, né? Claro, em cima da parte tecnológica, mas existem muitas startups hoje, correto? E quem desenvolve isso? São jovens. Os jovens que são ponto fundamental. Por quê? Porque o jovem tem potencial para isso. Mas reparem só o que o especialista fala. Então, ó, que existem muitos jovens, mesmo sem ter uma experiência no mercado de trabalho, estão abrindo empresas. Ou seja, ele não tem experiência e ele vai lá abrir. É um risco? É um risco. Mas ele tem potencial, né? Isso é muito louvável, desde que exista uma preparação, um amparo, ou seja, o jovem precisa ir visitar uma empresa. Isto é, enxergar, pois ter e gerir está, ou melhor, pois ter e gerir uma empresa é gostar de solucionar problemas. Entendeu? Então repare só, o que o consultor fala, qual que é a visão dele? Ele fala, pô, jovem, você pode montar uma empresa? Posso. Você está escolhendo aquilo para você? Oh, legal, isso é bom, porque você tem potencial. Fato. Ou você vai trabalhar naquela função? Pô, legal, você escolheu aquele curso para fazer? Pô, bacana, vai mesmo. Só que é o seguinte, se prepara. E aí falando de montar algo para conquistar recurso financeiro, para se dar bem, você tem que estar preparado, é isso que ele falou. Você tem que aprender, porque gerir não é fácil, porque você vai ter vários problemas. Você tem que gostar de resolver problemas. Isso a gente está falando aqui da reportagem para montar no negócio, mas dentro de uma organização é a mesma coisa, porque você lidar com problemas a todo momento. E se o jovem, a geração de hoje, que está vindo, não tiver esse preparo, como que se desenvolve? Como que se resolvem problemas? Foi isso que a gente discutiu em todas as nossas aulas. Entendeu? A nossa disciplina, pessoal, entendam isso, reflitam nisso. Se for para ficar uma única coisa do que a gente falou em todas as nossas aulas, que fiquem isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Entendam que o que a gente aprendeu na nossa disciplina, que é administração voltada à área hospitalar, é para quê? É para fazer vocês se desenvolver como pessoa e ser melhores profissionais. Entendeu? Independente da área. Correto? Então eu tenho que me preparar para isso. É isso que o professor faz com que vocês
Busque esse entendimento. Entendeu? Se preparem para isso. Então não adianta nada eu montar um negócio sem poxa, não me preparei para aquilo. Ou não prepararam eu para aquilo. Né? E aí entra a parte escolar, a parte educacional. Entendeu? E como que você vai resolver problemas? Entendeu? Como que você vai gerir pessoas? Sabe o que vai acontecer? Vai criar mais problemas. É o que a gente está vendo no nosso país. As pessoas, o brasileiro, têm tremendo potencial, gente. Só que esse potencial está sendo influenciado em cima de um lado competitivo, onde eu quero montar um negócio porque eu tenho que ganhar dinheiro, somente isso. Ah, professor, mas quer dizer que eu não posso? Claro que pode, mas você tem que entender que para você ganhar dinheiro, você tem que ter um preparo para isso, você tem que estudar, você tem que fazer o seu raciocínio, ser criativo e empreendedor. É isso que o professor aborda em todas as nossas aulas, desde a primeira aula que eu passei para vocês, aonde a gente falou lá das emoções, voltada para a parte da ciência, arte, teoria, e foi entrando dentro desse espiral, pessoal. É isso, é preparo. Eu só vou ser um profissional, né, melhor se eu ser um ser humano melhor. E para isso eu tenho que gerir o meu conhecimento. Eu tenho que entender que a administração, ela possibilita essa visão de gestão. Entendeu? Eu tendo uma empresa ou eu desenvolvendo uma atividade dentro de uma empresa. Fato, lembra lá, o empreendedor e o intraempreendedor. Eu tenho que ver, mas eu não sou líder. Mas eu tenho que ter características de líder. Porque um dia eu posso ser. Porque mesmo eu não tendo a função de líder dentro de uma organização empresarial, correto? Tem pessoas que vão olhar para mim como líder. E eu tenho que dar esse exemplo para as pessoas que estão vindo. E pior, e quando eu tenho algum negócio que eu estou desenvolvendo, eu tenho que mostrar para essa pessoa, não porque eu sou melhor do que ela, nada disso, mas porque ela está procurando algo em mim que eu tenho que ter essa visão empreendedora e de liderança. Por quê? Porque eu sou dono da empresa. A responsabilidade tem que ser minha, pessoal. Entendeu? Não do funcionário. O que está acontecendo? A geração que está vindo, né, e a geração que aqui estão montando negócio, estão desenvolvendo negócio dentro da empresa, mas não estão assumindo a responsabilidade de resolução dos problemas. E transferem a responsabilidade. Por quê? Porque o sistema político, econômico, talvez mundial e nacional, influencia esse processo. Então eu tenho que ter essa visão. O que vai fazer eu melhorar esse desenvolvimento? Sabe o que é? É busca de conhecimento. É o equilíbrio. É o que a gente viu até agora. Olha que legal isso. Correto? Entendeu? Então aqui esse especialista, ele fala entre linhas o que o professor vem falando nas aulas para vocês. Reflitam nisso. Olha só que interessante, né? Aí ele continua. Ó, as coisas estão mudando muito. A geração que ainda está por vir, correto? Não é nem a geração que aqui está, tá? É a geração que está nascendo hoje, ou que tem 2, 3 anos de idade. Às vezes é o seu filho que está crescendo, às vezes é o seu sobrinho, ou é o filho do seu amigo, sei lá, é o pessoal. Ou é o filho que você vai ter ainda. A geração que está por vir. Vão ter profissões, né, que sequer ainda nem foram inventadas. Por isso, é muito importante ter principalmente a tendência de escolher a profissão pelo gostar de fazer. E não simplesmente pelo glamour, status e principalmente dinheiro. Que esse é o maior erro dessa geração. Entendeu? Então olha só que interessante. Resumindo para vocês, tudo que eu faço, que eu escolhi para fazer, eu tenho que gostar. Se eu não gostar, pessoal, não vai ser bem desenvolvido. Entendeu? Então a geração de hoje, ela gosta do que ela faz? Talvez não. A geração de hoje às vezes busca estudar algo que gosta? Não. Por quê? Porque às vezes é influenciada. Faz aquele curso lá porque aquilo lá vai dar dinheiro. Mas você sabe? Não. Quem falou pra você? O cara lá, mas ele é ele, você é você. Entendeu? Então, é legal dar
orientação, fala assim, ó, faz lá que vai dar certo. É muito importante isso, gente. Só que não pode ir somente pelo aspecto competitivo, tem que ser a parte cooperativa. Aí entre os valores que a gente já falou, né? Nas outras aulas. É isso que ele está falando. Olha só que interessante. Que continua aqui, ó. A geração de hoje precisa entender que nem sempre as coisas não vão acontecer na velocidade que deveriam acontecer na cabeça deles. Por isso, lidar com a frustração hoje talvez seja o maior desafio para essa geração. Fato. Se é uma geração ansiosa, imediatista, extremamente competitiva, por quê? Porque foi criada de uma forma que é competitiva, ansiosa e não cooperativa, ela cria o raciocínio dela somente para isso. Quando ela tem uma frustração, acabou o mundo, é o que a gente mais vê. Entendeu? A gente vê jovens com extremamente potencial, mas que não aguenta a pressão do dia a dia. Se alguma pessoa chama a atenção dele, ele já, nossa, acabou com ele. Por quê? Porque ele não foi criado desse jeito. Porque quando ele era criança, né, há pouco tempo atrás, o que ele fazia? De vez ele brincar e acontecer alguma coisa na brincadeira que ele tinha que resolver ali, a mãe e o pai não deixaram ele brincar daquilo. Criaram outras propostas mais fáceis, mais cômodas. Entendeu? Deixaram a mente daquela pessoa preguiçosa. Entendeu? O raciocínio de vez ser criativo, ele é regressivo. E aí ele não aguenta. Como que essa pessoa vai ser um empreendedor? Como que essa pessoa vai ser um líder? Sendo que quando vem aquela frustração, acabou. Por isso que a gente está vendo um alto índice de pessoas que têm depressão. E essas pessoas não são pessoas somente de idade. São pessoas jovens, adolescentes. Pessoas que depois, né, não controlam aquelas emoções que a gente viu lá no início da nossa aula. O que acontece com elas? Elas entram em depressão e vêm até, né, tirar as suas vidas. Complicado isso. Por quê? Porque não foi preparado. Entendeu? Então, a geração de hoje, aqui está, e que está por vir, então nós somos responsáveis pela geração que vem. A gente tem que fazer com que esse pessoal entenda para aprender e aceitar as dificuldades para criar alternativas que solucionam problemas. E isso é ser empreendedor e gerir o conhecimento que conquiste uma carreira, pessoal. É fato, né? Continuando. Aqui fala, professor Mário Sérgio Cortella agora. Acredito que vocês já conhecem esse professor, né? O professor de filosofia diz que delírio é desejo que não tem possibilidade. Já o sonho é o desejo que tem possibilidade, tá? Assim, uma pessoa pode construir frustração à medida que ela se coloca objetivos do qual ela não teria condições de alcançar. Então tem muito disso, né? Tem pessoas que deliram numa forma que não vivem uma realidade de frente, que está acostumada somente com um comodismo, sem dificuldade, e quando vem uma dificuldade, ela frustra. É isso que o professor está falando, tá? E aí ele fala mais aqui, né? Os pais devem orientar, mas não devem obrigar, é aquilo. Orientação é uma coisa, obrigação é outra. Isto é, há uma diferença muito grande entre orientação e submissão. Se eu estiver somente submisso, eu vou ser infeliz naquilo que eu farei. Pois não foi uma escolha minha, mas se for uma referência de alguém que favorece, o ponto de partida, por que não aceitar? Entendeu? Então veja só, é o que ele está falando, né? O pai ele tem que saber orientar, aquilo que eu falei no início da aula. Ele tem que saber formar esse conhecimento. Se ele quer que o filho dele seja sucessor naquilo que ele faça, né, numa empresa que ele tem, ou ele quer que siga a profissão dele, ou o pai ou a mãe, ele tem que mostrar para o filho de uma forma, de uma orientação educacional, que aquilo foi importante não só para ele individual,
mas para um contexto e vai ser importante para o filho. E o filho tem que buscar entender isso. Claro, nem sempre vai conseguir. Por quê? Porque ele vai ver de outra forma. Fato. Mas o pai pelo menos orientou. Mas eu acredito que se o filho não seguir os passos do pai naquele negócio, naquela área, ele vai ser um excelente profissional em outra área, porque ele está sendo preparado. E aí é onde o pai tem que formar o pensamento que, aí olha, eu mostrei para ele isso. Ele não quis, ele tem todo o direito de fazer outra coisa que é o que ele gosta. E eu vou apoiar. Entendeu? É dessa forma que tem que ser educacional, não pressionada. É o que o professor está falando. Certo? Ó, a geração de hoje deve olhar para trás e fazer como faziam os antigos. Na hora que iriam cruzar a linha do trem, olha que legal isso. Falavam assim: pare, olhe e escute. Preste atenção. Seja veloz, mas não seja apressado. Seja paciente, mas não seja lerdo. Entendeu? Então, eu não posso ter pressa. Eu tenho que formar esse conceito na cabeça da geração que está vindo. O problema é que a geração que está extremamente acelerada também, e a geração que está vindo também está sendo criada nessa proposta. Entendeu? E aí, o que está acontecendo? Não está tendo excelência naquilo. E aí você vê péssimos profissionais que não gostam daquilo, mas se tornaram pessoas que não são chamadas de profissional pela parte técnica, mas sim porque cursaram algum curso e estão lá no lugar de outra pessoa que poderia ser melhor do que ela, porque ela não gosta daquilo. A gente cansa de ver professores, administradores, técnicos em radiologia, né, enfermeiros, a gente vê vários advogados que não gostam de fazer aquilo. Mas por que escolher? Porque falaram que ia dar dinheiro, porque formaram esse conceito de forma errada. E aí ele se torna um péssimo profissional. Pior, dando exemplo para outras pessoas se tornarem péssimos profissionais. Pessoal, isso não pode acontecer. Infelizmente, tá? E a última especialista que fala é a Raquel, né? Psicóloga. Ela argumenta como: a pessoa pode ter vocação e não ter dom. Ou seja, às vezes o jovem tem muito jeito para desenvolver algo, mas nem sempre topa fazer o determinado trabalho, isto é, ter a vida profissional. Isso é fato, a geração de hoje é isso. Ele tem muito potencial, mas ele não está disposto a enfrentar aquilo, porque ele não está sendo preparado. A escolha da profissão é meio fantasiosa, mesmo, isso é fato. Eu quero me dar bem na vida, mas eu não quero passar pelo estresse de ter que desenvolver o trabalho que me dar bem na vida. Entendeu? Olha só, o jovem hoje, a geração que está vindo e a geração que está, não está disposta a sacrificar, né, algumas coisas para se dar bem na vida. Por quê? Porque se dar bem na vida requer trabalho, dificuldade, superação, entender que a dificuldade ela tem que ser encarada como desafio, e aí eu tenho que superar esse desafio a cada dia. Hoje a geração não está fazendo isso, pessoal. Por isso que a gente tem empresas desorganizadas, mal geridas, pessoas que falam que são profissionais, mas na realidade de profissional não tem nada, e de pessoa muito menos. Entendeu? Porque os valores foram esquecidos. É isso. Olha o final que ela fala: ninguém consegue ser um profissional muito bem em menos de 10 anos. Sabe por quê? Porque requer preparo, e isso é um processo que leva tempo, que é difícil. Vou dar o meu exemplo para vocês. Não sou melhor do que ninguém. Eu aprendo todo dia, junto com os meus alunos, com as minhas aulas. Você acha que a minha aula, esse nível de conhecimento que eu busco ter a cada aula, será que na primeira aula eu tinha isso? Não. Sabe por quê? Porque eu tenho que crescer conforme o tempo. E eu tenho que entender para aprender. É isso que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas, gente. Reflita nisso. Entendeu? Faz 10 anos que eu dou aula. Hoje, eu vejo que eu sou um melhor professor do que há 10 anos atrás, quando eu comecei.
Mas por quê? Porque eu busco me preparar sempre, eu busco aprender e entender. E, principalmente, ter a humildade que, com o entendimento e aprendizado, de ser exemplo para a geração que está vindo. Entendeu? Para eu ser exemplo, eu tenho que buscar, entender e aprender a todo dia. É isso que eu quero que vocês entendam com a reflexão, tá? Então, pessoal, aí para finalizar as nossas questões, eu deixo 4 questões para vocês que estão nas nossas orientações lá na sala Google, tá? Então, a primeira questão, letra A. Nos tempos atuais, escolher uma profissão para formar uma carreira é um processo complicado e desafiador ao mesmo tempo, principalmente para a geração de hoje. Em sua opinião, como é visto o conhecimento empreendedor de forma educacional pela geração de hoje, que atualmente é considerada imediatista? Se você está vendo, viu, assistiu o vídeo, anotou, leu a reportagem, refletiu nessas informações, você vai responder essa primeira questão perfeitamente, porque o professor deu vários pontos que respondem essa questão, correto? Letra B. Como deve ser vista a gestão das organizações empresariais nos dias de hoje? Lembrando que a geração atual é acelerada do qual quer o resultado imediato. Lembra que eu falei das organizações? Que elas também têm que ter a visão de como está vindo essa geração, né? E aí citou até lá que as empresas tradicionais estão tentando observar isso e mudar, mas tem que ser bem gerido isso, correto? Então, tá tranquilo também essa letra B, certo? Letra C. Será que se a atual geração, chamada de imediatista, utilizasse o conhecimento como função educacional e gerencial em suas tomadas de decisões, teriam mais foco para a escolha da profissão? Justifique. Também falamos muito sobre isso, principalmente na visão lá dos especialistas, né? Do consultor, da psicóloga e do professor Mário Sérgio Cortella de filosofia. Então, preste bem atenção, justifique essa resposta. E a última, a letra D, que é mais voltada para a área de vocês, né? Na área que vocês estão escolhendo para estudar e estão estudando, correto? Que é a letra D que fala: você como estudante de radiologia, qual é a sua observação sobre a escolha da profissão de técnico em radiologia? Sendo assim, as pessoas escolhem a profissão de técnico em radiologia porque querem construir uma carreira tendo a função como um novo desafio na vida, né? Ou as pessoas escolhem a profissão na área de radiologia simplesmente pelo possível resultado financeiro que a profissão pode retornar em um curto espaço de tempo. Então, isso é para vocês refletir em todo esse contexto que a gente discutiu, não só na aula de hoje, claro, mais específico na aula de hoje, mas no que a gente já vem falando, em você responder em relação ao que você está querendo ser como profissional. Entende? Reflita, correto? Essa mexe muito com vocês. Acredito que vai mexer muito com vocês. Certo? Muito bem. Então, o professor deixa aqui um muito obrigado. Deixo a reflexão da semana para vocês, que a frase é montada em cima do que a gente estudou até agora na parte empreendedora. Olha que legal. O verdadeiro empreendedor é aquele que faz, por meio de seu raciocínio, a criatividade de sua carreira empreendedora. Entendeu? Então, para ser empreendedor, pessoal, né, eu não preciso montar um negócio somente. Eu tenho que fazer com que o meu raciocínio ele se torne criativo e empreenda, formando o quê? Uma carreira. E para formar uma carreira, eu tenho que me preparar sempre. Uma carreira que seja de vitória, que seja exemplar para as pessoas, para a geração que está vindo. Então eu tenho que ser exemplo, como eu dei para vocês vários exemplos de empreendedores, né, na última aula que eu passei para vocês. E o principal, aquele chamado Jesus Cristo, que foi o melhor exemplo de empreendedor, que fez uma carreira quando ele passou aqui na Terra como um líder, correto? Então, siga esse exemplo, guarde essa frase e reflita, tá? Professor, deixo muito obrigado, né?
Agradeço imensamente por eu ter aprendido fazendo essa videoaula para vocês. E eu espero que você veja todo esse vídeo e possa, junto com essa reportagem, estudar, refletir e se tornar um melhor ser humano a cada dia. Simplesmente porque o conhecimento é fascinante. Abraços do professor Adriano e até a próxima aula.